Padre Fábio de Mello construiu uma trajetória de fé embalada pela estética da sensibilidade. A voz mansa, o verbo elegante, o humor controlado. Para muitos, uma referência espiritual moderna. Para outros, um sinal de que a imagem venceu a missão. Mas a figura pública que um dia parecia equilibrar espiritualidade e contemporaneidade, agora parece escorregar pela ladeira do ego e da vaidade, escancarada numa polêmica recente que expõe um problema maior: a espetacularização da fé. Tudo começou com um doce de leite, um produto aparentemente com preço divergente entre prateleira e caixa. O padre tentou pagar pelo valor mais baixo, não conseguiu, e, inconformado, foi às redes sociais. Nomeou a loja, a cidade, o gerente. Tornou um problema ordinário em espetáculo nacional. O resultado? Um homem exposto, um gerente demitido, hostilidade, ódio, julgamento. O rebanho virou manada. Tudo isso por causa de um desabafo com milhões de visualizações. Mas a pergunta que fica não é sobre o preço do doce. É: qual o preço da influência descontrolada? A crise atual não é sobre comércio. É sobre coerência. Sobre o que acontece quando líderes espirituais se esquecem de que suas palavras não são neutras. O estoico diria: você é dono da sua fala, mas escravo das consequências. E quando um sacerdote, mesmo sem intenção explícita, transforma uma queixa em linchamento público, ele deixa de ser ponte de reconciliação e vira máquina de exposição. O problema não está em reclamar, mas em fazer da reclamação um espetáculo, e esquecer que o púlpito, ainda que virtual, carrega o peso do sagrado. Existe um abismo entre evangelizar e performar, entre ser sacerdote e ser celebridade. A fé não é entretenimento, e o sofrimento humano não pode ser argumento para engajamento. O problema com a postura recente do padre não está apenas no fato isolado da loja. Está em uma tendência crescente de trocar a autoridade espiritual pela influência digital, porque o palco exige aplauso, mas a fé exige renúncia. E a renúncia, como ensinava Epicteto, é o único caminho para se manter firme diante da vaidade. Quando o padre se deixa levar pela estética da indignação, quando a audiência parece justificar o impulso, ele deixa de formar consciência e passa a formar seguidores dispostos a odiar em nome dele. A crítica aqui não é moralista, é estrutural. Padre Fábio construiu uma persona onde a sensibilidade se sobrepôs à doutrina, onde a empatia estética abafa o chamado do sacrifício, onde a espiritualidade virou performance e a confissão virou conteúdo. E quando um líder espiritual precisa da validação pública para corrigir algo que poderia ser resolvido no privado, ele não está buscando justiça, está buscando plateia. O cristianismo exige uma cruz, não um feed bonito. A fala do padre, ao citar nomes e expor um homem comum a um tribunal de milhões, não foi só desproporcional, foi desnecessária e perigosa, porque os seguidores de um padre não são meros consumidores. São pessoas que interpretam sua dor como verdade e sua raiva como justiça. Você já viu uma figura pública transformar um problema pessoal em julgamento coletivo? Comente aqui. Qual é a fronteira entre a exposição legítima e o linchamento digital? Vamos discutir com consciência. Aqui a gente não cancela, a gente analisa. A maior ironia é que, se o padre tivesse feito um vídeo pedindo perdão ao gerente, provavelmente não teria a mesma repercussão, porque o perdão não viraliza. O ataque, sim. Vivemos tempos onde a fé precisa ser instagramável. A caridade precisa de filtro. A denúncia precisa de teatro. Mas a espiritualidade real é feita no escuro, longe das curtidas, longe dos stories. Padre Fábio perdeu uma oportunidade rara de mostrar que a humildade ainda é a virtude mais poderosa da fé. E o silêncio, aquele mesmo que ele tanto pregava, foi deixado de lado para que o algoritmo fosse alimentado. Um padre não precisa ser perfeito, mas precisa ser coerente, porque ele não é só mais um entre milhões,
Ele representa o que há de mais alto, ou deveria. Quando figuras espirituais se aproximam demais da fama, inevitavelmente se afastam da cruz. A fama exige brilho, a cruz exige sangue. E o que vimos nos últimos dias foi o choque entre um doce problema e uma amarga consequência. A constatação de que o palco, mesmo com batina, corrompe. Padre Fábio, se um dia você assistir a este vídeo, saiba, não se trata de ataque, mas de um pedido por consciência. Você é mais do que sua vaidade momentânea. Você ainda pode ser um referencial, se voltar a ser fiel ao que o chamou. Não use sua influência para punir. Use para construir. A justiça verdadeira não é a que expõe, é a que transforma sem espetáculo. Se você que está assistindo acredita que a espiritualidade precisa ser resgatada da fama, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de fé sem maquiagem, de responsabilidade sem moralismo e de verdade, mesmo quando ela incomoda. Comenta aqui. Você acha que ele deveria se retratar publicamente com o gerente? Ou a fé pop já normalizou o abuso de poder espiritual? Nos vemos no próximo vídeo. Mais lúcidos, mais fiéis, mais livres do aplauso e mais próximos da verdade.